Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meu Pai, por esse dia especial para todos nós, o dia de tocarmos no Teu corpo e no Teu sangue, e assim, meu Deus, trazermos à nossa memória a morte do Senhor, e assim o Senhor nos mandou fazer até o dia que o Senhor voltar. Lembrarmos, termos, meu Deus, essa atitude reverencial para comemorarmos, meu Deus, o sacrifício de vida do Senhor, que trouxe vida para nós. Eu te agradeço por estar aqui, por cada pessoa que o Senhor enviou, cada uma que sabe, meu Deus, o peso, a importância, o propósito, a profundidade que tem esse dia, essa cerimônia e tudo aquilo que ela representa. Eu te agradeço, Senhor, também porque hoje nós iniciamos o nosso propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de cada pessoa que crê. Eu estou aqui porque eu creio, meu Deus. Eu acredito que cada pessoa que está aqui também crê. Crê que o Senhor pode fazer, crê naquilo que nós acabamos de louvar, que o Senhor está restaurando os sonhos, a vida, que o Senhor levanta, que o Senhor, meu Deus, capacita, que o Senhor dá a visão, a sabedoria, que o Senhor nos dá a condição que nós precisamos. Eu oro e eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, por todos os erros, Senhor, as falhas, cada imprudência, inconsequência, aquilo que o Senhor, meu Deus, reprova e que ainda assim fizemos, pensamos, falamos, não ouvimos o Senhor, não obedecemos o Senhor, nos perdoa. Eu peço, passa com o Teu sangue agora sobre cada um de nós e nos purifica, meu Deus, para que nada possa, nem tenha o poder de nos roubar, de impedirmos-nos, meu Deus, de vermos a Tua glória e de vivermos o Teu poder. Eu peço que o Senhor nos conduza e que a partir de hoje o Senhor venha fazer, operar e abençoar a cada um. Eis-nos aqui, meu Deus, para buscar o Senhor, que o Senhor se deixe ser achado por nós e que o Senhor, meu Pai, nos ajude a viver cada uma das restaurações que nós temos orado, pedido e buscado do Senhor. Eu entrego e eu consagro ao Senhor esse culto para que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Amém? Pode sentar, por gentileza. Para você que gosta de frase, de declarar frases, postar frases, marcar frases, eis aqui uma extraordinária para você. Que já é a frase, o versículo para nós decorarmos e durante 52 dias é o que nós vamos agir, é o que nós vamos fazer. Neemias 6:3, repita comigo, estou executando. Ixi, gente, aí não. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Amém. Todas as vezes esse mês e o mês que vem, até o final desse propósito, quando alguém te falar alguma coisa, quando você se ver passando, vendo, ouvindo, enxergando, presenciando a mesma situação que você já vem presenciando, enfrentando, ouvindo, convivendo com alguém que não é brincadeira, coloca isso na tua cabeça e
Tiver que ser, repita em voz alta. Estou executando um grande projeto, eu não posso descer. Parar também, mas descer aqui é melhor. Você sabe por quê? Porque esse nosso projeto ele é espiritual. É um projeto que nos eleva, que nos promove. E tudo que o diabo quer é exatamente que você desça. E o que seria descer? Vamos falar de descer aqui agora, que eu quero que você aprenda, que você entenda agora, hoje, no primeiro dia do propósito. Só para eu saber quem está entrando no propósito também, além da ceia. Eu sei que tem gente que está aqui na ceia, mas quem está entrando no propósito hoje? Amém. Você que está entrando no propósito, você sabe que são 52 dias. Hoje é o primeiro. Tem gente aqui que já poderia dizer para mim hoje não foi fácil. É ou não é verdade? Tem gente que pode dizer, hoje já não foi fácil. E hoje qual dia que é, gente? Só falta os 52, né? Porque a gente tem 52 mais o encerramento. Então você imagina, se hoje não foi fácil, para alguns aqui, eu falo porque esse é o último culto de hoje, tem gente que talvez quis ter estado aqui mais cedo, não conseguiu, porque não foi fácil. Não conseguiu vir antes. E agora que está vindo, graças a Deus que está aqui, graças a Deus, né? Porque não se entregou, não se voltou para a direção errada. Tem gente que sabe que não foi fácil, que foi para estar aqui já é uma luta. Ou seja, eu estar aqui é a minha primeira vitória dos 52 dias. Agora, tem gente que tem que se acostumar com o enfrentamento todo dia, porque já nesse nível de vitória, então, vai ter 52 vitórias. E você tem que entrar com essa mente, com essa cabeça, principalmente com esse espírito. Quando uma pessoa veio dizer algo para mim, está assim, estou aqui contra a lógica, estou aqui contra os meus filhos, porque os meus filhos já fizeram ali um inferno para que eu não viesse na igreja hoje e tal, foram contra, já me disseram isso. Eu falei assim, parabéns, é assim mesmo. Teu espírito tem que estar desse jeito, em pé. Porque ninguém vence guerra, ninguém vence batalha deitado, prostrado. Ai, não, eu me rendo, eu não aguento, eu não consigo. Não, você tem que estar com essa cabeça, com esse espírito. Você está entrando num propósito, você está pegando para você. Você está pegando problema. Ai, meu Deus, estou começando a ficar com medo já. Está parecendo William Bonner? Você está pegando problema. Por quê? Porque é uma luta. Quando você sai da passividade, da fortaleza de Suzã, como fez o Neemias, onde você acha? Vamos lá, eu quero ser bem franco com você, porque aqui eu só estou falando com adulto. É ou não é verdade? Nossa, gente, esse silêncio preocupa. Sim ou não? É que às vezes está de máscara, eu estou achando que você é mais velho do que parece ser, né? É só adulto mesmo ou não? Onde você acha que foi mais fácil a vida do Neemias? Lá, como copeiro do rei, ou lá em Jerusalém? Onde estava mais tranquila a vida dele? Como copeiro do rei. Então, quando eu digo para você que está entrando no propósito, você está pegando problema para a sua vida, eu não estou exagerando. Por isso que um propósito não é para qualquer pessoa. E não é qualquer pessoa que faz. Por exemplo, uma pessoa que ela é fraca, ela entra naquela assim, eu vou. Mas ela não tem noção. E às vezes a gente não tem noção mesmo de tudo que vai vir, de tudo que vai ver, de tudo que vai passar, do tamanho da oposição, do tamanho da luta.
Mas nós estamos falando do poder de Deus, e Deus ele nos dá condições para isso. Deus ele nos dá força para isso. Até aqueles dias que você diz assim, mas eu estou fraco hoje, e o Senhor diz, eu digo fraco, eu estou forte. Porque até para o fraco que diz, estou cansado, estou no meu limite, já deu isso aqui, diga que você é forte, não diga que você é fraco não. E a Bíblia diz que o Senhor, inclusive é em Neemias que fala isso, né? Que a alegria do Senhor é ver a nossa força. Então você entra num propósito e saber que você vai passar 52 dias clamando por algo, declarando, pedindo a Deus, vindo à igreja para buscar por restauração, você está pegando problema para a sua vida. Porque assim como Neemias, quando você começa a agredir o mundo espiritual, parte do mundo espiritual também vai começar a agredir você. Então talvez você está aí, meu Deus, eu estou com medo. Não, esse é o momento de separar agora, esse é o momento de separar os maduros dos meninos na fé. Porque tem gente que tudo que é uma ameaça para a pessoa, vai ficar mais difícil. Eu acho que eu não vou conseguir. É complicado. É muito tempo. Tem gente que toda vez que começa assim, não termina. E o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a Santa Ceia, nós só podemos participar da Santa Ceia, porque lá naquele dia Jesus disse assim, está o quê? O que é consumar? Terminar. Finalizar. E esse é o Espírito de Jesus que nós precisamos, eu, você, nós precisamos aqui agora, com clareza, sem emoção, apenas por entendimento, decidir, eu quero e eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou declarar, eu vou ouvir, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para ter este tipo de espírito. O espírito finalizador. Um espírito que consuma as coisas, que termina as coisas, que finaliza as coisas, como de Jesus. O espírito de Jesus era assim. Mas, como eu disse, tem gente que começa a pensar, ficou difícil, eu pulo fora. Está complicado, eu pulo fora. Isso aqui agora se levantou contra mim, não dá. Eu já te adianto que você não vai deixar de ter esse tipo de pensamento. Mas você precisa estar preparado já. Para o dia frio, igual eu falei ontem, no vídeo que eu fiz aqui para a chamada. Falei, serão 52 dias de frio, para quem tem dificuldade com frio. Serão 52 dias difíceis. Serão 52 dias às vezes cansativos, serão 52 dias de luta, serão 52 dias de batalha, mas serão os melhores 52 dias da nossa vida. Amém? Você tem que pensar e você tem que se focar nessa parte. Porque se você não se focar nessa parte, e qual que é essa parte? É a parte que você crê. O diabo vai conseguir te prender na outra parte. E uma coisa sou eu falando disso para você. Falando de dificuldade, falando de luta, falando de frio, falando de batalha, falando de oposição. Outra coisa é quando você está vivendo isso. Está entendendo? Ouvir sobre isso é uma coisa. Quando você começa a viver isso, aí você entra na realidade. Mas essa é a realidade. A realidade é essa, você começa, você declara, você pega aí o seu propósito, daqui a pouco a gente toma ceia, você sai daqui animado. Aí tem uma discussão na tua família, com o teu cônjuge, aí você tem uma situação que não contava no teu trabalho, aí acontece algo de âmbito físico. Tudo isso vem para desanimar.
mentiras, calúnias, situações contrárias. A vida é assim. As próprias situações da vida, elas já são assim. Quando você se dedica, quando você se propõe a fazer algo em Deus, isso vai aumentando. E daí é onde eu tiro a expressão, você está pegando problema para a sua vida. Ah, mas então eu vou pegar problema para a minha vida? Sim, você precisa pegar problema para mudar de nível. Para definitivamente restaurar situações na sua vida. E aqui você não vai ouvir alguém que vai te dizer o contrário, que vai te esconder, que é assim. Não, vai ser fácil, vai ser tudo uma bênção. Eu quero que seja uma bênção. Na vida do Neemias e para o povo de Jerusalém foi uma bênção. Mas foi uma bênção quando? No final. Por que eles viveram a bênção então, gente? Porque eles chegaram no final. Está entendendo? Tem gente que às vezes fala assim, eu já fiz propósito e não aconteceu nada. Você chegou no final? Porque se você chega no final, não tem como você ser a mesma pessoa. Agora, não é chegar no final como a pessoa que faz a São Silvestre e cruza a linha de chegada em 10 mil e não sei quanto. É você dar tudo de você. A primeira coisa para mim que tem que acontecer é restauração espiritual, que foi a primeira restauração que a gente vê acontecendo com o povo de Israel. Aqui em Neemias 1, palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. A primeira coisa que o Neemias fez é assumir a responsabilidade e reparar o altar espiritual de Israel. Ele passou a orar e a jejuar de uma maneira, numa quantidade e com uma intensidade que ele não fazia até então. E aí da onde vem o nosso propósito. O propósito é para trazer você mais para a igreja. Porque você vindo mais, você vai ouvir mais a palavra, vai se conscientizar mais do que está bom na sua vida e que deve ser mantido. Mas também vai se conscientizar do que está mal na sua vida, que deve ser mudado. De que não pode continuar como está, porque não adianta você achar que Deus vai remontar em cima de uma vida torta, errada, uma vida aí sem alicerce. Deus não vai construir aí um muro novo, uma muralha, uma fortaleza. Ele não vai. Mas se como Neemias, espera aí, eu estou falhando, eu estou pecando, eu estou me dando ao que eu não devo dar, eu estou olhando para o que eu não devo olhar, eu estou fazendo, eu estou falando. Vamos começar pelo falar. Você vai entrar num propósito? Canaliza as tuas palavras para essa obra. Para de reclamar. Para de reclamar. Quem me ouviu aqui agora?
Pare de reclamar. Uma pessoa que reclama é uma pessoa que ela fecha os céus para a vida dela. Porque a reclamação é uma das manifestações do ingrato, e o ingrato é incrédulo, e sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo? Pare de reclamar. Pare de reclamar da sua casa, pare de reclamar da pandemia, da quarentena, do frio, do calor, do sol, da chuva, do tempo, das pessoas. Pare de reclamar da política, pare de reclamar da Globo, pare de reclamar de algum familiar seu, pare de reclamar do dinheiro, da falta dele, do quanto custa as coisas. Pare de reclamar de qualquer coisa. Muda. Reclamar é um vício na vida de algumas pessoas. Pare de reclamar das coisas das pessoas, de ficar depreciando o que elas fazem, depreciando elas. Ah, mas eu convivo com uma pessoa que reclama o dia inteiro. Isso tem que ser igual quem larga do cigarro. Você já reparou quem larga do cigarro, depois passa a ter nojo até do cheiro? Já reparou ou não? Alguém aqui já largou do cigarro, já teve essa experiência? Pessoa que fuma, ela para de fumar, depois ela chega perto de alguém que está fumando, credo. Tem que ser assim na sua vida, a reclamação. Se ouviu alguém reclamando, você tem, peraí, bicho, tá errado isso aqui, tá me incomodando, isso aqui não está legal, não está adequado. Porque você já pensou, vamos lá, as pessoas que ficaram em Jerusalém, ali naquela região, dos muros caídos, dos portões queimados, eram pessoas consideradas ali pelos, principalmente aquele império da época, que eram os persas, pessoas insignificantes. Pessoas que ficavam lá basicamente para não deixar o mato crescer. E eu acredito que essa tarefa ainda não era bem cumprida. O mato ainda devia ter lugares ali do mato ser muito alto. Agora, você já pensou quantos que reclamaram? Ah, eu queria, está ruim, os nossos muros, o próprio Neemias, antes dele orar, a Bíblia diz que ele lamentou. Que situação ruim, terrível, tal, enfim, não sei como ele falou, mas está escrito, lamentei e chorei. Já quando você vê o Neemias lá, você não vai ver ele reclamando. Porque reclamar não ajuda em nada, reclamar é um peso a mais que você coloca na sua vida. Quando você reclama, é como se você estivesse limpando uma bagunça e você derramasse mais um copo, mais uma garrafa, para você limpar além de toda aquela bagunça. Mas as coisas estão ruins, não é falando que elas estão ruins que elas vão ficar boas. Não é ficar narrando as obras do diabo que você vai atrair para a sua vida a manifestação de Deus. Não é depreciando, diminuindo, pesando, não é. Então você tem que começar já engatando a marcha certa para a tua vida. E alguns comportamentos você precisa tirar. Porque quem reclama muito, você reclama do teu casamento, reclama dos teus filhos, reclama dos teus pais, reclama da vida, reclama de tudo. Pode ver, mas eu não reclamo muito. Para de reclamar, quanto você reclama. Porque o que você fala é a mensagem que você passa para si mesmo. E quando uma pessoa reclama, ela está colocando lá na frente o que ela vai viver daqui a pouco. De novo, não vai dar certo, é difícil, está complicado, isso aqui não tem jeito. Tem coisa que talvez você não percebeu ainda, que você acha que você está pensando, mas você falou agora há pouco, por isso que você está pensando. Você falou isso em algum momento. Isso é muito difícil. Daqui a pouco está você pensando aquilo, isso é muito difícil. Você falou, você reclamou que está muito difícil. Às vezes você se pega pensando, essa pessoa não tem jeito, mas em algum momento você falou, essa pessoa não tem jeito, olha o que ela fala, olha o que ela faz, olha como que ela age. O Neemias não reclamou. Primeiro ele lamentou, depois ele foi orar, jejuar. E aí você precisa disso
Ouvir a palavra, para que a palavra venha, coloque luz sobre a sua vida. O que está bem? Eu vou manter, vou alimentar, vou fazer crescer. Mas o que a palavra colocar luz e mostrar para você, isso não é bom, isso não funciona, isso está errado, isso é pecado. Você tem que tirar da sua vida. Você tem que colocar força na tua oração e pedir ajuda para Deus. Senhor, me ajuda, isso aqui está difícil, mas eu quero ajuda. Não é reclamar, é falar com Deus. Senhor, está difícil para mim, me ajuda. E aí você falar o que você está vivendo. Senhor, me dá sabedoria aqui, me dá força, me dá resistência. Senhor, me ajuda a falar não, me ajuda a passar por cima disso, me ajuda a seguir, me ajuda a continuar, me ajuda a terminar, porque eu não vou ser mais aquele tipo de pessoa que se conforma, que aceita, que permite, que não finalize. Eu não aceito mais. Inclusive o propósito longo desse jeito, 52 dias. Não são muitas as pessoas que já fizeram e concluíram esse propósito. Fizeram ditado todo dia na igreja, estou dizendo. Não é de vir na abertura e no encerramento. Não são muitas. Tem gente que você vê de vez em quando, mas aquela pessoa dali, ó, é dia após dia. Então é se propor. Eu vou orar igual Neemias. Eu vou jejuar igual Neemias. E uma coisa que a bispa falou, toda semana a gente vai ter jejum, das 7h30 da noite de quarta até o meio-dia de quinta. Se sacrifica. Amém, gente? Não fala assim, ó, eu não aguento fazer o jejum. Faz. É muito tempo para você? Faz do mesmo jeito. Tem que parar esse tempo da gente, quando é para Deus, a gente falar, é muito tempo, é muito demorado, eu não consigo, eu não aguento. Não, aguento sim. Que bênção eu poder escolher o que eu vou fazer. É ou não é verdade? Quantas pessoas que há 4 meses atrás reclamavam de algumas coisas que só elas podiam, elas tinham a possibilidade, a oportunidade, a condição de escolher. Eu vou, eu fico, eu faço, eu aconteço, eu vou, eu volto, eu faço meu horário. Aí agora vem esse monte de restrições. E agora a pessoa não tem mais essa autonomia toda. Agora ela depende que alguém limite, estabeleça, permita, libere, não permita. Já pensou quanta gente que hoje quer e não pode? É só isso, não pode mais, não pode passar mais tempo. Não pode sair do jeito que você quer, quando você quer, fazer o que quer, onde quer. Então olha que bênção, não fala que o jejum é muito grande, que demora, não, eu posso jejuar, eu tenho essa opção, quer dizer, eu não vou jejuar porque eu vou ter que fazer um exame para constatar não sei o que, ficar não sei quantas horas, porque o médico não te dá essa opção, ele fala assim, você tem que ficar tantas horas sem comer para fazer o exame, senão não vai dar certo. E se chega lá e você não fica, ele vai falar, perdeu o seu dia, vai voltar outro dia para fazer do jeito certo. É para Deus. Tem que estar todo dia na igreja? Sim, graças a Deus, que bênção. Vamos vir, vamos nos sacrificar para Deus. Não vai ser fácil. Você já entendeu essa parte ou não? Não vai ser fácil. E eu tenho que te preparar logo no primeiro dia, para nada daqui para frente ser uma surpresa para você. Eu não imaginei que ia ser desse jeito. Vai. E você tem que estar aí e já ficar cascudo já. Está entendendo? Você tem que ficar cascudo já aí. Criar uma resistência já sabendo, não, peraí, não vai ser brincadeira. Não é brincadeira. Não vai ser mole. Não é para qualquer pessoa. E aí você tem que olhar para si e dizer, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um determinado. Eu tenho Deus. Eu sei para onde eu estou me voltando, para quem eu estou me voltando.
E eu sou um finalizador, e com a ajuda dele, não é na minha determinação, não é na minha capacidade, habilidade, mas é com a ajuda de Deus eu vou chegar lá. Eu vou tirar da minha vida o pecado, que até hoje amarra a minha vida, que me atrapalha, a mentira. Agora há pouco no encerramento, depois você que não assistiu aí pela internet, assista depois, mas a bispa, as últimas 4 mensagens que a bispa trouxe, algumas delas falam de gente que mantém a mentira, que esconde, ninguém sabe de algumas coisas, e que a vida está amarrada. Consegue esconder o pecado, consegue esconder o que faz, consegue esconder de mim, consegue esconder da família, consegue esconder da igreja, consegue esconder da sociedade, mas não esconde de quem tem poder de promover, de abençoar, de favorecer. Não esconde de Deus. Você está entendendo? Então, eu penso que esse é o momento da gente fazer igual a Neemias. Senhor, eu pequei. Eu começo hoje aqui no pecado, mas eu não quero pecado mais. Eu reconheço, eu tenho responsabilidade nessa parte da minha vida aqui que está derrubada, que está condenada, que está aqui uma vergonha. Eu tenho parte. Eu sabia que eu não devia fazer isso, eu fiz. E eu ocultei, eu omiti, eu carreguei isso comigo, eu não confessei os meus pecados, e quem não confessa os seus pecados, não, a Bíblia diz, nunca prosperará. Nunca prosperará. Agora há pouco aí uma pessoa, né, depois dessas palavras, ainda disse assim para mim, depois, quando a bispa fala isso, né, depois, são várias as pessoas que vêm, né, falam alguma coisa e tal, né, como é que é isso aí? A pessoa falou comigo, porque você tal, falei, de verdade, não é uma coisa que eu gosto. Falei, mas se é bom para a pessoa, e se realmente para ela, com sinceridade, vai abrir as portas dos céus, eis-me aqui. Porque acredite, ninguém gosta, pelo menos eu acredito que em sã consciência não, ninguém gosta de ouvir o outro dizer que pecou. Nem Deus. Está entendendo? Nem Deus. Uma pessoa que ela busca a santidade, ela quer a santidade, ela não gosta que outro, porque tem gente, eu já vi gente na igreja que achava que pastora gostava de ouvir os pecados da pessoa, que ela contasse até com detalhes. Eu uma vez falei até para essa pessoa, eu falei, confessa de forma espiritual que você tem que confessar, e não entra nos detalhes que eles não são bons para ninguém, principalmente para você. Eu falei, a gente não tem que saber de nada. Né? A confissão é um propósito espiritual, não é um negócio, não é um entretenimento para alguém. Não é um entretenimento. Se às vezes você tem aquela mentalidade assim, que se eu falar, vão ver. Não, ninguém pensa assim. Desse lado de cá, não. Que quer saber da vida de alguém, quer saber que alguém errou, falhou, enganou, matou, roubou, desviou dinheiro, traiu o cônjuge, que fez algo abominável. Nem Deus gosta. Está entendendo? Você acha que Deus gosta de ouvir? Não gosta. Deus gostaria que você não tivesse nem isso para falar. Quer dizer, está em santidade. Então, que você me adore, porque confissão de pecado não é adoração. E nós fomos criados para adorar a Deus. Mas para podermos adorar, nós temos que tirar as misérias que tem em nós, para a nossa adoração chegar a Deus, porque não adianta você pegar aqui agora e começar a cantar o louvor, a música, falar palavras tipo soberano, supremo, sublime, majestoso, maravilhoso, bondoso, amoroso, Pai eterno, e você está em pecado. É igual a oração. Se você está em pecado e você pede, busca, bate, mas você está em pecado, as suas orações são barradas, que é o que eu estou falando. Então, Neemias, o que ele fez? Eu pequei. E eu quero que você que está em pecado, hoje você coloque um basta, que você coloque uma pedra sobre isso. Chega, acabou. Isso já tirou demais da minha vida, já me tirou tempo, me tirou crédito com Deus.
Talvez você tenha crédito aí fora na praça. Talvez você tenha crédito até com as pessoas com quem você mais falha. Porque elas não sabem. Mas você não tem crédito com Deus. Não pode chegar e falar, Senhor, muda isso. Como Neemias. Neemias podia falar isso para Deus? Podia ou não podia? Não. Tanto que ele não falou, Senhor, muda. O que ele falou primeiro? Eu pequei, o teu povo pecou, Senhor, nós pecamos. Ou seja, o que o Senhor está esperando ouvir de nós? Pecamos, temos pecado, até aqui estamos pecando, porque é simples. Tem gente, como é que eles pecavam? Eu te dou um exemplo de como Neemias estava pecando. Ele orava desse tanto até ele saber disso? Orava. Aí eu te faço outra pergunta. Ele jejuava desse tanto até ele saber disso? Aí você entende. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Então, quando eu não sou o marido que eu tenho que ser, eu peco. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para os homens aqui, só vale para homens, tá? Mau marido não tem resposta de oração. Eu brinco que a minha esposa sempre me lembra disso, então, isso aí não dá nem para esquecer essa parte da Bíblia, de Efésios. Tem que ser um bom marido, senão, nem as orações do altar, nem as tuas orações pessoais Deus vai ouvir. Tá bom, já entendi, obrigado. É sério, a Bíblia não fala isso da esposa, da mulher, mas a Bíblia diz que se o homem não for um bom marido, está escrito, as suas orações serão interrompidas. E a gente sabe, como agora há pouco ainda a Bíblia falou, inclusive foi a primeira mensagem foi para alguém que era homem, que na verdade estava sendo apenas macho, mas não estava sendo homem. Porque não é a mesma coisa, tá, gente? Pessoa que nasce no sexo masculino, ele é macho. Mas nem todo macho é homem. Homem é a atitude, a responsabilidade, a maneira como você se coloca na vida. Saul, por exemplo, nasceu no sexo masculino, mas não foi um homem. Não teve a responsabilidade, não assumiu o que tinha que assumir, não teve a postura que tinha que ter, e olha que foi rei, hein? Tem homem que não está sendo homem com a sua família, com a sua mulher, a quem ele se comprometeu, não está sendo homem com os seus filhos, não está sendo homem, um homem honrado, porque não está honrando os seus pais, não está sendo homem porque não tem palavra, e até convence uma ou outra pessoa, mas não está tendo palavra, naquilo que assumiu, que se comprometeu. E às vezes você assumir, que você vai pegar esse papel aqui, já foi mais que papel. Você pegar esse papel, que você vai levar lá no fundo, você falar isso para alguém, você está empenhando a tua palavra. Se quando sai todo mundo, você pega e, ninguém está vendo mesmo. Deus está vendo que você não está sendo correto. Deus está vendo que você não está sendo honesto, que você não tem palavra. Estou te dando um exemplo básico. Mas, às vezes, esse é o pecado de alguns. Você não está honrando o que está nas tuas mãos. Israel não estava honrando a aliança que eles tinham com Deus. Eles não se voltavam para Deus. Por quê? Porque eles estavam em baixa. E tem gente que é assim com Deus. Quando a pessoa está bem, ela coloca a camiseta, né? Deus, aqueles nomes todos, fala, posta na rede social. Mas quando ela está em baixa, é como se Deus não servisse para ela. E ela não busca, ela não fala com Deus, ela não adora, ela não jejua. A gente não pode jejuar só quando tem uma causa muito difícil para reverter. A gente tem que ter um jejum um dia,
de dedicação a Deus. Eu vou jejuar esse dia aqui para dedicar a Deus esse tempo da minha vida. Vou ficar sem comer, como eu quero ficar sem me alimentar do que tem no mundo. E eu penso que esse é um outro comportamento, além de parar de reclamar, que alguns precisam assumir. Pare de se alimentar do que é do mundo. Às vezes o problema não é nem tanto você comer comida, comer ali, tomar água, tomar algum líquido, comer, enfim, se alimentar fisicamente. Mas do que e onde tem se alimentado. Tem gente que, se eu perguntar, agora, por exemplo, depois de 2 cultos, tem gente que participou dos cultos, que se eu perguntar o que foi falado, o que foi pregado, a pessoa não sabe. Mas se eu perguntar até hoje quantos mortos, a pessoa sabe. A pessoa sabe das piores notícias, das piores tragédias. Ela sabe da vida de um monte de gente que ela vê na rede social. Quer dizer, não tem interesse e dedicação da parte dela para com Deus, porque ela se alimenta do mundo. Ela ama o mundo. E a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Está entendendo? Talvez você até veio de alguma igreja, e a gente vê isso às vezes acontecendo. Tem igreja que é uma igreja híbrida, né? Aquela igreja híbrida, que é a igreja com o mundo dentro da igreja. Então, para as pessoas não saírem da igreja, em alguns momentos, traz-se o mundo para dentro da igreja, muita coisa do mundo para dentro da igreja. Eu vejo, por exemplo, que tem gente que vem para cá e sente falta de algumas coisas. Eu queria que tivesse isso, eu queria que tivesse isso, mas isso é o mundo. É o mundo. Porque o que a palavra diz aqui não falta. É ou não é verdade? O que a palavra diz aqui não falta. Agora, tem coisas do mundo que você não vai ver aqui. Não viu, não está vendo e não vai ver. E se você sente falta disso, você vai ter que enfrentar essa abstinência e vencer essa abstinência. E colocar um fim nisso aí, deixar isso aí no passado. Está entendendo? Às vezes isso é amizade, comportamento, atitudes, obras, o vocabulário, palavreado, talvez um tipo de hábito que você tinha lá fora, ou às vezes teve até em igreja, mas você sabe que Deus não se agrada. Tem que ficar para trás. Inclusive você reconheceu, errei, Senhor, perdão, eu falhei. Não quero mais essa vida, me ajuda. E aí o jejum para purificar, o jejum para limpar isso, para tirar isso da sua vida. Por quê? Porque você precisa de concentração na coisa certa. Você precisa da restauração espiritual. Para que a partir dela, a partir da restauração espiritual, a partir do momento que você volta, ou a partir do momento que você se torna filho de Deus, você tem autoridade de Deus. Você repreende o mal, ele não tem poder na sua vida, é você que tem poder sobre ele. Aí o que todo mundo vive, você não vive. Porque você vê que há uma separação. O que a Bíblia também chama, então, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve e o que não me serve. Por quê? Porque você se torna um filho de Deus, você restaura a sua vida espiritual. Você passa a ter vida com Deus. O Neemias não foi para Jerusalém até que a vida, a condição espiritual dele estivesse restaurada. Foram cerca de 4 meses que ele passou lá. A Bíblia diz, todo dia ele jejuava e orava. Senhor, me ajuda. Senhor, toca no coração do rei, o meu superior. Senhor, me dá sabedoria. E aí a gente entende porque como que um homem que não era engenheiro, que não era, nunca tinha sido general, comandante, que não era um líder, como é que ele conseguiu essa proeza? E esse é o ano de nós vivermos proezas. É ou não é verdade? A semana passada,
Metade do ano já foi. E tem gente que está apenas da boca para fora, e eu declaro em nome de Jesus que estava, não está mais. Mas tem gente que estava apenas da boca para fora, dizendo, em Deus eu farei proezas, em Deus eu farei proezas, em Deus nós faremos proezas, e Ele pisará os nossos inimigos. Mas quem faz proezas, é Deus ou nós? Quem não respondeu, está em dúvida ou porque não sabe? Quem faz proezas, gente? Você percebeu que em Deus faremos, então você faz proezas. Mas tem gente que está há meio ano dizendo, em Deus eu farei proezas, e Ele pisará os meus inimigos, mas cadê as proezas? Cadê uma proeza desse tipo? Eu guardei para o propósito 52 dias, guardou? Guardou? Então coloca tudo para fora agora. Mas tem gente que está perdendo mesmo a chance, a oportunidade, por quê? Porque não restaurou o altar, porque não tem orado quanto deve orar, porque não tem buscado a Deus, não tem dado a Deus. Como que vai fazer proeza? Como é que o Neemias fez proeza? Ele não saiu lá da fortaleza de Suzã e foi para Jerusalém, não. Ele passou ali, aquele período, jejuando e orando. Então, entra sabendo de uma coisa. Não seja aquela pessoa. Eu não sei exatamente com quantas pessoas eu estou falando pela transmissão, mas aqui eu sei. Não seja daquelas pessoas que entra para vir na igreja durante o propósito. Você está me entendendo? Para vir na igreja. Não, você não pode entrar nesse propósito assim. Você tem que se tornar uma pessoa de oração como você não é até hoje. Quer dizer, não é orar só na igreja, você tem que ter um momento de oração. E você não pode assistir esse culto, estar aqui agora e falar, não, eu vou ver qual horário que eu vou orar. Não, você já tem que estar aí e separar qual vai ser o horário que você vai orar. Porque os dias da gente, eles são muito parecidos. Eu falo, o dia de cada um de nós é muito parecido. Você já sabe quais horários que você acorda, que você toma café, que você sai, que você pega o ônibus ou o carro, que você trabalha, que você volta, que chega em casa, que você almoça, janta, que você está na igreja, que você dorme, o horário que você assiste televisão, o horário que você fica na rede social, o horário que você fica no WhatsApp, o horário que você conversa com alguém, o horário que você tem com a tua família, a gente sabe. Então dá para estabelecer qual vai ser o horário de Deus. Dá ou não dá, gente? Dá. Então, se você está aí ouvindo e você não faz nada, você vai jogar isso para frente. Você não tem lá na frente, você tem hoje. Entra, dessa vez, para fazer os jejuns que nós vamos fazer. Não coloca, é difícil, é complicado, é muito tempo, eu nunca fiz. Faça. Quarta-feira venha. E assim, eu vou entrar 7h30 em jejum, eu não vou comer. E eu não vou ficar vendo TV, eu não vou ficar na internet, eu não vou ficar assistindo aqueles aplicativos com aqueles vídeos engraçados, eu não vou ficar conversando, não, eu vou me dedicar a Deus. Jejum não é só ficar sem comer. Jejum é um período em que você se abstém de tudo que alimenta a sua carne. E a sua carne não se alimenta só fisicamente, mas ela se alimenta mental, emocional e fisicamente. Está entendendo? Então tem que ser um período de separação. Eu sou do tempo, gente, inclusive eu faço assim até hoje. Jejum para mim, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu era garoto ainda, minha mãe que era mais dessas coisas, até hoje, aliás, de a igreja ter jejuns de 72 horas. A nada. Está entendendo? Mas a nada como assim? Nada. A palavra nada é o quê, gente?
nada. Não tomava água, não comia nenhum alimento, não era nada. 24 horas era assim, era normal, entendeu? Todo mês tinha um, pelo menos. E era 24 horas assim na igreja, o povo orando, a pessoa ficava lá, às vezes você passava, tinha aqueles que o pescoço já estava caindo, que não estava aguentando, mas estava lá. Claro que é 24 horas a nada também, estou falando, viu? Eu, por exemplo, não sou da ideia. Você pode dizer, não, meu jejum é diferente, eu respeito o seu jejum. Mas eu sou do tempo, e o meu jejum, por exemplo, não tem água, não tem chiclete, house de morango, né? Não tem aquelas balinhas com chocolate no interior, não tem umas balinhas que você morde e tem chocolate dentro da balinha? Não tem, não tem esse tipo de coisa. É nada. Mas não pode? Não está escrito que pode ou que não pode. Para mim tem que ser sacrifício. Jejum, para mim, não pode ser uma coisa assim leve, assim, não me pesa nada, eu faço. Tem que ter sacrifício. É igual quando você faz um voto com Deus. Davi, quando ele foi oferecer lá aquela oferta que o Senhor requereu dele, que ele chegou lá no campo do Araúna falou, não vai pagar nada não. A terra que você está pisando é tua, os animais que têm nessa terra são teus, e até a lenha que você precisar, e o fogo eu te forneço, e que o Senhor, o teu Deus, receba a tua oferta e se agrade dela. Davi disse assim, eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, algo que não me custe nada. Então, eu não sei como é que você vê, como é que você pensa, mas eu vou pagar por tudo, para mim tem que ter custo, e vou pagar o preço. Não vou fazer de conta que eu estou te pagando, já que eu sei que você quer me dar, e vou pagar mais ou menos, quem sabe. Não, é o preço que custa. Está entendendo? Aí eu te pergunto, Davi reverteu a situação que ele estava vivendo? Reverteu. Aí tem gente que entra às vezes e fala, eu vou fazer um sacrifício, mas faz um sacrifício de tolo. A pessoa passa o tempo, mas ela não faz o que ela pode fazer. Eu não estou fazendo, e eu não estou me pegando aqui se você vai chupar uma bala ou não no jejum, se você vai molhar a sua boca ou não. Eu estou dizendo para entrar mesmo nas coisas. Está entendendo? Para entrar, não, eu vou fazer algo para Deus, eu vou fazer para Deus. É igual você está num culto, desliga o teu celular, não fica aí tentando conciliar uma mensagem, olhando aí, ali com o olho baixo, entendeu? E tentar se concentrar na palavra, que você não vai fazer nenhuma coisa nem outra bem feito. Agora é hora de Deus. Se foca em Deus. Eu digo, por exemplo, para quem assiste o culto em casa, você está assistindo o culto, desliga tudo aí. Fecha as outras abas que você tem aí de internet e tal, desliga o celular também, fica no lugar que você esteja sozinho, não fica alguém te chamando, não fica barulho de outra coisa. Por isso que eu digo, o melhor lugar para você assistir o culto é na igreja. É ou não é verdade? Não tem igual. Quem pode estar na igreja, vem para a igreja. Quem não pode, tenha toda a reverência onde estiver. Mas não é igual, não tem jeito. Eu, às vezes que eu não estou aqui em São Paulo, que eu estou em outra cidade nossa, que às vezes eu estou na rodovia, né, para que eu tenha que assistir o culto, às vezes você para ali e tal, não é a mesma coisa, não adianta falar que é a mesma coisa, que não é a mesma coisa. Você não está no mesmo lugar ali, você não está vivenciando aquilo. Não é direto. Tem um equipamento e sinal e ondas entre você e o que está sendo transmitido. Mas já é uma bênção, graças a Deus que tem. Mas se eu posso, na fonte, direto, por que eu vou ficar de forma indireta? Não é assim? Relacionamento, você não quer estar com a pessoa? É ou não é? Você casaria com alguém, por exemplo, para se relacionar com a pessoa pelo WhatsApp até o fim da vida? Dá para ser assim ou não? Você aceitaria? Com Deus a gente tem que ter relacionamento também, intimidade. Eu quero estar perto ali, da onde sai a palavra. Eu quero estar no momento do louvor ali, junto. Eu quero, na hora da oração, eu vou orar junto. O Neemias
não conduziu a reforma lá de Suzã. Ele, veja bem como tudo, e aí você começa hoje, você já diz, até onde você vai nesses 52 dias? E eu te digo como você diz até onde você vai. O Neemias não mandou mensageiros, não mandou representantes, o Neemias não mandou amigos. O Neemias foi. Porque se ele tivesse ficado lá, na estrutura, no conforto, na comodidade da fortaleza de Suzã, tentando conduzir aquela reforma, não teria sido como foi. Amém. Então, você precisa colocar isso na tua cabeça agora e já tomar decisões que impactam diretamente a sua vida nisso. Tem coisas que chega de ficar adiando, uma decisão drástica. Não, isso aqui eu vou tirar da minha vida. Isso aqui eu vou fazer agora. Eu não vou, como eu estou dizendo, eu não vou fazer o propósito de frequentar a igreja no período do propósito. Não, eu vou fazer o propósito. Está entendendo? E o que eu quero dizer frequentar a igreja? É vir na igreja, é estar aqui nos dias do propósito, mas não orar pela tua restauração e crer que só o pastor orando vai mudar a sua vida. Não fazer o jejum pagando preço, sacrificando, ficando sem comer, separado do mundo, desligado para o mundo e ligado em Deus. Não reparar o teu altar no que ele tiver destruído. O Neemias, ele saiu de lá. Primeiro ele orou, Deus tocou o coração do rei, forneceu o que ele precisava, a licença que ele precisava de trabalho, o material que ele precisava, as permissões para ele passar por todo o caminho, a viagem que ele tinha que fazer. E quando ele chegou em Jerusalém, o que ele viu não foi animador. Neemias 2:11, cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não tinha contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Outra coisa importante, tem coisa que você vai estar sozinho. Vai estar sozinho. Às vezes, pessoas que vão ser beneficiadas na restauração do que você está buscando, não vão te acompanhar. Não vão estar na mesma pegada que você. Não vão estar naquela mesma, iniciativa, naquela mesma força que você. E aí? Vai ou não vai? Sangue de Jesus tem poder, gente. Está em dúvida? O Neemias, quando chegou lá, ninguém sabia. Será que o Neemias pensou? Tá difícil o negócio aqui, hein? Você acha que ele pensou? Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Não vai ser fácil, não parece fácil. Nem tem que ser fácil. Porque se você olhar para trás na sua vida, as coisas que você mais valoriza não são as coisas mais fáceis, mas são aquelas mais complexas que você já venceu. As fáceis talvez você nem se lembra delas, mas aquelas que foram ali demoradas, complexas, difíceis, que você enfrentou, que você se superou, que você superou, você pensa, deixa eu ver, isso aqui eu lembro, isso aqui marcou a minha vida. Às vezes, como Neemias, a gente não vai ter apoio. Ou às vezes, até as pessoas que estão à nossa volta não vão entender e nem concordar com o que a gente está fazendo, com o que a gente vai fazer, com um propósito. Por isso que tem coisa que Deus coloca no teu coração. Por isso que esse propósito aqui Deus colocou no coração de Neemias. Porque ele era a pessoa para executar aquilo. Ele era a pessoa para estar à frente daquilo. Deus podia ter escolhido um engenheiro,
Deus podia ter escolhido ali um comandante, Deus podia ter escolhido uma pessoa influente no meio do povo. Ele escolheu Neemias. Assim como na época ele escolheu Jefté, assim como ele escolheu Gideão. E tem coisa que você está aí dentro de você com direção para fazer, para começar a fazer, para orar por isso, para não aceitar, mas isso não é à toa, é porque Deus está colocando. E Ele coloca porque Ele sabe que se você der tudo, diga tudo, não é dar alguma coisa, não é tentar, eu vou tentar para ver, não, se você der tudo de si, se você der a tua atenção, se você der a tua fé, se você der o teu empenho, se você der a tua força, você vai conseguir. Porque aí Deus vai te ajudar. Porque Deus nos ajuda quando Ele vê que nós demos, colocamos, fizemos tudo. Porque aí é onde tem que entrar o sobrenatural. Se Ele vê que você não se compromete, Ele não vai entrar. O Neemias aqui já estava comprometido, já tinha feito uma viagem lá de cerca de 1.000 quilômetros, e a gente não está falando de um tempo que tinha avião, que tinha carro com ar-condicionado, estradas, rodovias maravilhosas, não. Viagem era de animal, carro com animal, não carro a combustão, motor, parte andando. Não tinha hotel, não era confortável, foi desafiadora já a viagem. Aí ele chegou lá, ele ficou 3 dias, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos, e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Olha bem, ele passou 3 dias lá, ele tinha ouvido uma notícia, a notícia impactou ele, fez ele parar, lamentar, chorar e depois orar, jejuar e viajar até aquele lugar. Quando ele chegou, ele passou 3 dias e ele não disse assim: não era o que eu pensava. Pelo contrário, o que ele disse foi o seguinte: olha a situação terrível em que nós estamos. Quer dizer que do que ele ouviu, a situação era pior do que ele ouviu. E ele falou a verdade. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Que coisa mais interessante isso aqui. O povo que tinha ficado naquela cidade é o povo que eu disse para você, que ficou basicamente para não deixar um mato povoar toda a cidade. E por 120 anos esse povo não fez nada para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros da cidade. Porque a reconstrução da cidade, ela começava assim: primeiro você tem que fechar a cidade, para que aquilo que você fizer dentro dela, permaneça dentro dela, e não os povos vizinhos, os inimigos, sejam atraídos para saquear ainda mais, para envergonhar ainda mais. Em 120 anos, e esses homens faziam parte desse tempo, ninguém fez nada. Por que que ninguém fez nada? Onde eu digo para você, restauração espiritual primeiro. Ninguém desses homens aqui teve a atitude que o Neemias teve, de passar meses orando por aquilo, jejuando por aquilo.
E quando uma pessoa passa um período orando e jejuando por algo, ela se prepara espiritualmente para aquilo. Ela se fortalece espiritualmente para aquilo. E aí a gente entende, logo depois do que aconteceu. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial, amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Veja bem, as respostas do Neemias já eram de quem estava seguro. Deus vai nos abençoar. Por que ele falava isso? Porque ele sabia de onde vinham as ordens, a direção, ele sabia quem tinha favorecido ele para ele chegar até ali, quem tinha protegido ele no caminho, ele sabia quem tinha feito sair da boca daqueles homens conformados, aqueles homens passivos, aqueles homens que estavam lá, tá bom, é a minha vida, é isso aí. Ele sabia quem tinha colocado o sim na boca deles. O mesmo sim, vamos recomeçar. O mesmo sim do rei, sim, eu te dou madeira, te dou material, te dou cartas, te dou a licença, te dou o tempo que você precisar. Não é aqui, é pela fé. E aquele homem se preparou pela fé. E esses 52 dias é a nossa convocação para que você também se prepare, se capacite, se fortaleça e se especialize no que precisa ser restaurado na sua vida pela fé. Está entendendo? Não é na base do discurso, gente. Você não vai chegar aqui, vai ter um discurso que, vamos lá, vamos fazer assim e tal, e a tua vida vai mudar, não. Mas é aquilo que muita gente pensa, não é isso que vai mudar a minha vida, é isso. O que é isso? É a oração e o jejum. A oração, o jejum, o conserto, com uma palavra que leva você a entender, saber o que é pecado, tirar da sua vida, se santificar para Deus. Você ganha com Deus, você cresce com Deus. Você se aproxima de Deus. E a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. E é isso que nós precisamos. Por que o Neemias já começou ali a oposição? Neemias sabia, Deus me trouxe aqui, Deus colocou sim na boca desses homens. Ele não tinha os melhores homens, ele não tinha as melhores ferramentas, ele não tinha ali um currículo para aquilo, mas ele tinha certeza. Deus está comigo. Tanto que a expressão dele é: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Eu sei como que eu cheguei aqui. Eu orei, eu busquei, eu jejuei. E essa é a diferença. É a entrega que você tem diante de Deus. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Aqueles homens, eles eram todos os 3 oficiais, autoridades. E a primeira oposição que o Neemias sofreu foi deles. Ele se intimidou? Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. É fácil? Mas eu sei quem me trouxe aqui. Quem me trouxe aqui, que não foi fácil chegar até aqui, vai me fazer chegar até o fim. Quem me trouxe até aqui vai me fazer chegar até o último dia. Até o muro estar restaurado. Até essa área da minha vida, até essa situação estar restaurada. Você tem que crer nisso. Mas lá atrás eu já fiz outro propósito, eu fiz isso tal, lá atrás, ficou lá atrás. Eu estou olhando para agora, para hoje. Amanhã eu já não vou estar falando de hoje, eu vou estar falando de amanhã. Entendeu?
Então faça hoje o que você tem que fazer hoje. Ora hoje o que você tem que orar hoje. Tira da sua vida hoje o que está pesando na sua vida, o que está atrasando na sua vida. O que já era para ter sido tirado, removido, confessado. Se comprometa com Deus hoje. Aí depois eles tiveram muito trabalho, muita oposição e muito sucesso. Porque eles não pararam. Houve tempo que eles tinham que trabalhar com uma mão e segurar uma espada na outra mão, mas não pararam. Quem já pegou uma espada de verdade na mão aqui? Quem já pegou? Alguém já pegou? Eu já peguei. Espada não é uma coisa leve, viu, gente? Ainda mais na época que as espadas elas eram maciças, né? Até para que elas tivessem a letalidade que elas tinham que ter, elas eram maciças, né? Feitas de metal, e um metal o mais rígido possível, para que ela, né, nas batalhas elas não se desgastassem, não se perdessem, não fossem partidas. Imagina numa mão uma colher de pedreiro, ou um tijolo, ou ali uma bacia, ou uma desempenadeira, ou ali segurando ali uma escada para o meu irmão poder subir e trabalhar, e na outra mão aqui, ó, uma espada. Ah, eles podiam ter mais gente, não tinha, mas eles foram suficientes para aquilo que eles tinham que enfrentar. E se você entra pela fé, e se você vai pela fé, a tua mente vai ser suficiente para aquilo que você tiver que lidar. O teu coração, as tuas emoções serão suficientes para aquilo que você tiver que lidar. O teu corpo será suficiente para passar, para enfrentar, para dar conta da demanda que você vai ter que dar conta. Você está entendendo? E as ferramentas que você tiver, elas serão suficientes para a construção, para a reconstrução e para a batalha. Porque não é algo mais, é o favor de Deus que faz a diferença. O que fez a diferença na vida daqueles homens, e vamos lembrar que esses homens eram aqueles mesmos que estavam lá para impedir que o mato crescesse. Foram esses homens, liderados por Neemias, que reconstruíram aqueles muros. Deus podia ter usado outros? Podia. Mas ele usou aqueles para mostrar que quando uma pessoa, ela pela fé faz algo, o resultado dela é diferente. Ou seja, eu creio que tem gente que vai fazer coisas que já fez antes. Mas o resultado que vai ter agora é completamente diferente. Em cada área da vida. Porque vai fazer sabendo, eu não estou fazendo só por fazer. Eu estou fazendo baseado na oração, no jejum. Eu estou num propósito que eu vou estar todo dia declarando essa restauração. Eu vou falar com Deus, eu vou consagrar isso a Deus. Eu vou depender de Deus e quem vai me conduzir nas minhas palavras, no meu olhar sequer, é Deus. Não é minha carne, não é apenas uma motivação externa, algo que está lá fora. Não é agradar alguém, não é a imagem, não é o dinheiro. Não é porque o fluxo caminha para essa direção, mas é porque eu sei que é o que Deus tem comigo. E aí quando nós vamos lá para Neemias 6, o versículo 15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Quer dizer, ninguém lá nos outros povos, que também faziam parte daqueles povos de cativeiro, que tinham sido também dominados e subjugados pelos impérios babilônio, depois o persa, aquele povo, ninguém fez uma obra daquela.
E o povo já estava acostumado em tripudiar de Israel. Ih, olha lá, ó, esse povo que falou que Deus era com eles, era o povo especial, o povo abençoado, o povo rico, o povo próximo. Aí, ó, de repente, o povo vê, em menos de 2 meses, aquela reviravolta. O que é isso? Mas por quê? Porque enquanto tem gente que fica vendo, olhando para fora, olhando para a direita, tinha vizinho que ficava olhando para a direita, para Israel, zombando, fazendo piada, tripudiando, tinha vizinho que ficava olhando para a esquerda, enquanto isso Israel olhava para Deus. E esse é o nosso caso. Enquanto tem gente que vai ficar reverberando palavras como pandemia, isolamento, libera, não libera, põe máscara, tira máscara, quantas mortes, política, nós vamos estar aqui, ó, orando, clamando, declarando, determinando, pedindo. Gente, estado de São Paulo, onde a gente tem igreja, são 19 igrejas, estado de São Paulo espalhado, depois você entra no site. Nós não temos um óbito. Sabe que não tem um óbito? Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas em várias cidades. Inclusive, como é que é chamado aqui mesmo? Epicentro, é que eles chamam, né? Por quê? Porque nós não paramos. Olha aí onde você está. Você está na igreja. Você está ouvindo uma palavra que, se você crê, ela tem poder para restaurar coisas na sua vida que nada tem. Tem gente que está prosperando, tem gente que está crescendo, tem gente que já viveu o que nunca viveu no casamento, tem gente que está engravidando e não podia engravidar, tem gente que foi curado de câncer, tem gente que já foi curado de AIDS aqui nesse período, tem gente que está vivendo coisas assim que nunca viveu. Porque o olhar, os ouvidos, o coração e as obras estão voltadas para Deus. De verdade, a parte que mais me chamou a atenção, cada vez que eu leio o livro de Neemias, algo me chama a atenção nova. A gente sempre fala disso, são muitos anos, ouvindo e pregando essa mesma palavra. Mas quando eu estava lendo, a parte que mais me chamou a atenção hoje, pode ser que amanhã, quando eu for pregar, eu já tenha outra revelação. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi essa. Dessa vez. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Aqui ou você vai ser o povo que atemoriza que as pessoas, tua família, teus parentes, teus vizinhos, teus amigos do trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão falar, mas como é que essa pessoa está assim? Ou você vai ser aqueles que vão olhar para alguém e vai dizer, olha como que a vida dessa pessoa mudou. E você tem que fazer parte dessa estatística boa. Está entendendo? As pessoas olharem para você e falar, como mudou? Olha o que aconteceu na vida do fulano, olha o que aconteceu na vida da fulana. Porque as pessoas estão com a cabeça delas nisso aí, nessas informações. Eu tenho medo, não sei o quê. Eu sou grupo de risco, tudo bem, você é um grupo de risco, também você se coloca nesse grupo de risco, está nesse grupo de risco. Eu respeito a decisão de cada um e não vou dizer para ninguém sair daquilo que acredita. Eu não vou dizer. Mas tem gente que enquanto estava se resguardando, ficou mal. E quando já saiu do isolamento, chegou até a pegar a doença. Mas viveu vitória de vitória em vitória, inclusive com a doença. Está entendendo ou não? Tem gente na igreja assim. Pegou, ficou bem, não veio nos dias porque não pode, né? Por empatia, por respeito, mas estava ativo. E não, isso aqui eu vou orar, vou clamar. No 15º dia já voltou e está. E está aí.
Agora tem gente que está, é o medo tal, é igual os que faziam o mato não crescer. Eram as mesmas pessoas, primeiro uma fé morta, depois uma fé restauradora. Você pode pegar a fé restauradora e fazer a restauração acontecer. O Senhor se mover em teu favor, o Senhor te abençoar, o Senhor te promover, o Senhor curar, libertar, transformar e fazer o que só Ele pode fazer, porque essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Não foram aqueles homens limitados, foi o favor de Deus na vida deles. Mas eles se colocaram naquela condição. Amém? Não basta estar na igreja nesse período. Faça o propósito. O que você tiver que fazer, faça. Tiver que acordar mais cedo para vir no culto das 7, venha. Tiver que vir à tarde, criar uma agenda excepcional para que você esteja, venha. Faça o jejum, fica sem comer. Se sacrifica. Paga o preço. Quem tem compromisso com quem honra a Deus, é Deus. E é Ele quem vai fazer como Ele fez na vida desse povo. Amém? Pegue o seu propósito, vamos começar. Se você já preencheu, ótimo. Se você não preencheu ainda, você vai fazer isso na sua casa, depois, com o tempo, o que é que tem que ser restaurado na sua vida, e em nome de Jesus vai ser restaurado. Pode se colocar em pé, por gentileza. E nós vamos, eu quero que você com seus olhos fechados, coloca no seu coração. E nós não vamos começar pedindo, nós vamos começar dando. O que é que você se compromete com Deus? Tem algo para ser reparado? Tem algo aí para tirar da sua vida? Decida. Se comprometa com Deus. Faça seu voto com Deus. Inclusive com o de não reclamar mais. Senhor, não vai sair mais da minha boca essa palavra, essa reclamação, esse palavrão, essa expressão. Não vai sair mais da minha boca. Eu não vou mais agir assim. Eu não vou mais fazer isso com o Senhor, com o meu cônjuge, com a minha família, com o meu líder, com o meu patrão, com os meus funcionários, com os meus irmãos. É como Neemias, eu pequei, Senhor. Eu sei por que as coisas estão acontecendo na minha vida. Eu falhei, eu pequei. Eu trouxe para a minha vida a miséria, eu trouxe para a minha vida a amarração, eu trouxe para a minha vida, para a minha casa. Mas o Senhor me deu chance de eu estar vivo hoje. Eu não vou me prender, eu quero me desprender do meu passado. Eu quero me desligar do meu passado e quero construir. E quero reconstruir uma nova vida hoje. Tanto que eu confesso, eu falo, eu deixo para trás, como diz Paulo, deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Meu alvo é estar todo dia na tua casa agora, para orar, para buscar, para aprender no teu templo, como disse Davi, para ouvir, para me ligar mais, para me unir mais, para ter mais comunhão com o Senhor. Para deixar entrar a palavra, para me encher dela, me esvaziar da imoralidade, da mentira, do engano, da lascívia, da inveja, do orgulho, para me esvaziar mais e mais do que é impuro, do que contamina, do que destrói, do que amarra, do que é miserável.
é dar esses 52 dias de presente a mim mesmo. Porque eu cresço com isso. Eu avanço. Eu enfrento as dificuldades por amor a Deus. Pago o preço da fidelidade, da obediência. E é aí que Ele me recompensa. Senhor, eu oro agora e te peço, ajuda cada um que está aqui. Primeiro a enxergar o seu pecado. E que eu peço, meu Deus, aqui que o Senhor ajude cada um a essa ser a última vez que essa expressão cabe na vida dessa pessoa. O pecado dela, que não seja mais dela. Que fique no passado isso, que ela se desligue dessa prática, dessa atitude, desse vício, desse gesto, desse comportamento, desse hábito. Que ela reconheça, que ela confesse, e que ela ore, meu Deus, ao Senhor, jejue, se purifique, para que o Senhor possa e venha se manifestar na vida dela. Eu oro e peço aqui agora, meu Deus, que os pecados, as máculas, os erros sejam perdoados. E eu oro ao Senhor agora pedindo que o Senhor dê a cada um, meu Deus, esse espírito como o teu, um espírito que consuma, que finaliza, que vai até o fim. Eu oro para que o Senhor ajude cada um a chegar até o fim, meu Deus. Que não seja mais um propósito, que não seja mais um período em que essa pessoa vem para a igreja, passa pela igreja, não, que seja um período de dedicação, de comprometimento, de busca mesmo, busca sincera, de oração, de jejum, de quebrantamento, de sinceridade, meu Deus. Um período de crescimento, de superação, um período, Senhor, que ela se torne definitivamente uma finalizadora, como foi o Neemias. Onde está o nosso foco, está a nossa vida. Tem gente que não tem, meu Deus, sucesso, qualidade, não tem vida em nada porque não tem foco em nada. Faz tudo de forma distraída, sem comprometimento. Faz porque tem que fazer, porque é obrigado a fazer. E eu oro para que o Senhor ajude cada um que se encontra nessa situação a mudar isso. Favoreça, Senhor. Nos favoreça. Para que cada uma dessas áreas que ainda estão deficientes, que estão, meu Deus, distraídas, perdidas, que o Senhor nos ajude a fortalecer. Como o Neemias, meu Deus, a presença do Neemias, a liderança do Neemias, fortaleceu o trabalho daqueles homens. E foi esse trabalho que reconstruiu os muros, os portões e a cidade. Talvez essa pessoa nem pensou que ela podia, ela pode no Senhor. Eu peço que o Senhor use a igreja, use a cada um de nós, use a palavra para falar com ela, usa, meu Deus, a disposição que ela coloca diante do Senhor ao ouvir a palavra. Usa tudo que nós temos à disposição para conduzir essa pessoa e para restaurar a vida dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, agora e te apresento cada um desses propósitos, cada pessoa que está aqui, e que ora para que a vida dela seja restaurada, para que cada área da vida dela seja restaurada. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que seja a vida espiritual a primeira restauração dela, a restauração da fé, a restauração do espírito, a restauração, meu Deus, da certeza, da convicção dela, de que no Senhor ela pode todas as coisas. Restaura, meu Deus, essa convicção. Restaura, tira essa pessoa do lamaçal do pecado, da lama, da areia movediça que impedia essa pessoa de até levantar as mãos para clamar ao Senhor. Que ela saia dessa situação. E eu oro para que todas as áreas, como aqueles muros que estavam derrubados, caídos,
que ela apresenta ao Senhor, porque ela crê, o Senhor pode me ajudar, Ele pode me capacitar, Ele pode levantar, Ele pode transformar, Ele pode abençoar, que cada área da vida dela seja restaurada. Eu quero que você ore comigo agora e apresente a Deus o que é que você quer. Não fique com a sua boca fechada agora, é momento de você orar. E se você não começa orando, quando é que você vai orar? Apresenta a Deus: Senhor, eu creio e eu peço restauração. Pede restauração para Deus, para a tua vida espiritual. É para isso que você veio, para orar, então ore. Para clamar, então clame. Para apresentar a Deus como Neemias, então apresente: Senhor, isso aqui na minha vida precisa, eu preciso, me ajuda a orar. Talvez você está aí travado, fala para Deus: Senhor, me ajuda a orar. Coloca as palavras na minha boca, tira de mim essa timidez maligna, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, não herdarão. E os tímidos é aquele grupo que só servia para diminuir o mato, passivo, conformado, acomodado. Você não pode ser essa pessoa, a começar pela tua postura dentro da igreja. Ore. Você não precisa gritar, mas ore. Apresente a Deus o que está dentro de você. O que é que você sabe? Isso precisa ser restaurado. A minha fé precisa ser restaurada. Senhor, me ajuda. Minha vida espiritual precisa ser restaurada. Fale isso para Deus. Como que eu falo? Desse jeito, com simplicidade, com as tuas palavras, com o que está aí no teu coração. Coloca para fora. Mas Deus já sabe, Ele quer ouvir. Deus sabia do pecado de Neemias, de Israel, Deus sabia dos muros, mas foi depois que o Neemias clamou, que ele teve material, direção, liberação. Deus sabe das tuas mazelas, misérias, Deus sabe cada tijolo, cada portão que está caído da sua vida. Agora, continue experimentando ficar calado para ver como é que eles vão permanecer. Fala com Deus: Senhor, está assim, mas eu não aceito mais assim. Meu casamento está assim, eu aceito isso. Mas agora, meu Deus, eu estou ouvindo. Eu ainda não processei, mas eu creio que o Senhor pode mudar. Me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar a minha família, me ajuda a mudar essa situação. Na minha vida financeira, no meu nome, na minha empresa. Fala com Deus. Me ajuda a mudar, Senhor. Se você não tem palavras para Deus, Deus não tem resposta para você. Se você não tem palavras para Deus, Deus não tem resposta para você. Não adianta eu dizer aqui para você: todo mundo vai ser abençoado. Não, quem pedir vai receber. Quem buscar vai encontrar. Quem bater na porta de Deus e bater insistentemente, a porta vai ser aberta. Então bata, isso mesmo, bata. Bata com a tua mão, bata com a tua oração, com a tua insistência, com as tuas palavras, com as tuas expressões. Qual que é a oração certa? A sincera. Não tem um palavreado, não tem uma expressão, é a sincera: Senhor, está assim, eu creio, me ajuda, me levanta, eu pequei, eu falhei, me perdoa, purifica a minha vida, me fortaleça, porque eu estou fraco, eu estou me sentindo um fraco, eu estou me sentindo frouxo, eu estou me sentindo quebrado, eu estou me sentindo aqui em cacos. Me ajuda, meu Deus, a minha vida, me reconstruir. Senhor, eu oro agora e te peço, ouve agora, Senhor, e responda a cada oração, cada pessoa, que cada um que clama, que pede, que ora, que invoca o nome do Senhor e que não aceita mais aquela casa, aquela família, aquele salário, o desemprego, não aceita mais o que tem visto, convivido, não aceita mais as mesmas situações, e pede ao Senhor, clama, pede ajuda, se levanta pelo Espírito. Meu Deus, eu oro para que o Senhor abençoe. Responda a cada oração, Senhor. Ajuda essa pessoa que é ainda tímida, mas ora, mas pede,
mas fala com o Senhor e diz: eu preciso, eu quero, eu creio, meu Deus, eu não creio ainda, mas me ajuda a crer, Senhor, como o pai daquele menino. Senhor, eu estou aqui, então me ajuda a crer. Eu ainda só escuto, mas eu não creio ainda, me ajuda a crer. Restaura a minha fé, para que eu veja a tua glória também. Hoje é o meu primeiro dia, Senhor, mas eu creio que nesses 52 dias eu vou ver o que eu não vi, talvez uma vida inteira, como a maioria daqueles homens. Mentira, a maioria não, todos. Todos aqueles homens nunca tinham visto aquilo que eles viram depois daqueles 52 dias. Quer dizer que todo mundo aqui pode viver algo, pode ver algo que ainda não viu, vivenciar algo que ainda não vivenciou, mas para isso tem que crer. E eu peço, Senhor, que para cada oração tenha resposta, que o Senhor venha restaurar a vida de cada pessoa, mudar, mover, meu Deus, da força, da capacidade. Levanta. Tem gente que chegou aqui hoje arrebentada, caída, meu Deus, perdida já, fraca, e que eu oro agora e declaro que o Senhor restaure esse espírito, meu Deus, para que essa pessoa, no mesmo espírito que tinha o Neemias, venha se levantar pela fé, e que a cada dia sejam novas declarações, orações, pedidos, atitudes, passos, e que todos sejam honrados pelo Senhor. E eu oro para que cada área, meu Pai, que foi apresentada ao Senhor, nesse projeto de restauração, que o Senhor dê sabedoria, capacidade, força, resiliência, que o Senhor acrescente o que essa pessoa não tem, que o Senhor faça o que ninguém pode fazer por ela, para que no final, os vizinhos, os parentes, os amigos e até os inimigos olhem e vejam: o que aconteceu na vida dessa pessoa só foi possível com a ajuda de Deus, e Deus ajudou ela. Deus operou milagre na vida dela, e eu oro para que o Senhor opere milagres na nossa vida, para que o Senhor opere o milagre da restauração na área, meu Deus, que com a oração essa pessoa, ela pede para o Senhor colocar, para o Senhor operar, para o Senhor fazer, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu tomo posse de restauração na minha vida espiritual, na minha fé e em todas as áreas da minha vida. Amém?